Boa noite. Estamos aqui para mais uma live aula. Olá, Angel, bem-vinda. Boa noite. Desculpa o atraso aí, gente. Estava tentando aqui fazer a transmissão pelo YouTube, mas eu me perdi aqui, então vai ser aqui pelo Instagram mesmo. E estou salvando aqui também a live pelo YouTube, a live aula, para depois colocar lá no YouTube. Gravando aqui pelo Zoom, na verdade. Seja muito bem-vinda. Vai mandando aviãozinho aí, gente. Vai mandando aviãozinho, Angel, para me ajudar aí na minha live. Muito boa noite. Enquanto eu mando aqui meus aviãozinhos também. Tá me ouvindo bem, Angel? Dá um joinha aqui para mim. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, a base para uma vida com propósito. Você tem vivido uma vida com propósito? Ai, que bom que você está me ouvindo bem. Sextou, né? Até coloquei uma musiquinha aqui do YouTube. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Para a gente iniciar a nossa live. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo também compartilhar minha tela aqui, ok. Sextou, né? Bom, vamos lá, gente, vamos lá. Autoconhecimento, a base para uma vida com propósito. Você tem vivido uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida de realização, de felicidade no dia a dia, né, de satisfação. Como é que você tem vivido a sua vida? Tem feito sentido as suas demandas, né? O que você tem se proposto a empreender? Vai falando aí comigo. Na live anterior, esse é um assunto que eu já venho trabalhando há algum tempo aqui no Instagram, né, nas lives, nas mentorias também, porque é tão importante a gente se conhecer para a gente poder trabalhar nossos projetos, né? Trabalhar nossos projetos de uma forma mais objetiva, de uma forma mais estratégica, né? Para que a gente seja mais assertiva e menos operacional, né? Menos ativista, né? Ativista no sentido de fazer muito, né? E se cansar. Sim, vivendo com propósito, é isso aí. Deixa eu abaixar aqui o som para não atrapalhar. Então, olha só. Na live anterior, o que a gente aprendeu enquanto eu vou falando aqui, o pessoal vai entrando, a gente vai dando aqui um início, né? Na live anterior, a gente aprendeu sobre o tema autoconhecimento, honre a sua história, e eu trouxe aqui três atitudes para você honrar a sua história e não ficar se lamentando, né? No dia a dia, como honrar a sua história através do autoconhecimento. Eu falei sobre o primeiro ponto, o passo, né? Que é não viver do passado. O passado muitas vezes deixa a gente melancólicos, né? Deixa a gente com aquela visão lá atrás e a gente não consegue romper para frente, porque fica com pensamentos do que se viveu no passado. E esses pensamentos podem ser de experiências boas e pode ser de experiências ruins também. Então, não viver no passado é o primeiro passo para a gente honrar a nossa história, né? E se autoconhecer sobre quem somos. O segundo passo é viver literalmente do presente. O presente é o mais importante, né? Olhar o passado como um aprendizado, como experiências que já passaram, mas não ficar lá no passado, tá certo? E o terceiro passo é você se projetar no seu futuro. Você se projetar no seu futuro para você ir em busca dos objetivos que você está, né, traçando no momento e viver eles no seu futuro.
Tá certo? Então, esse foi o nosso tema da live passada. Então, ela está gravada aqui, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Você pode, no YouTube ele está com uma apresentação interativa, então você entra lá, Silvia Mota, e assiste este conteúdo, consuma este conteúdo para você aplicar na sua vida, tá certo? Então, vamos lá. E hoje a gente vai dar continuidade sobre autoconhecimento, a base para uma vida com propósito. A base para uma vida com propósito. Oi, Vanusa, bem-vinda! Deixa eu entrar aqui na minha apresentação. Bom, introduzindo então, nós vivemos literalmente, passamos muito tempo da nossa vida querendo agradar as pessoas, não é verdade? Você é assim? Você trabalha em função de agradar os outros, de fazer pelos outros, de produzir pelos outros. A gente passa muito tempo da nossa vida, né, no nosso trabalho, nos ambientes sociais onde nós estamos, fazendo para agradar as pessoas. Olá, Jorge, bem-vindo. Iniciando a live, tá? Vanusa, Aldemar. Silvia, está errado querer agradar o marido, querer agradar os filhos, né, os amigos. Não, não está errado, né? Na verdade, as mulheres, de uma forma assim, geral, nós temos essa necessidade, essa vontade de estar criando ambientes agradáveis para poder gerar interação, para poder gerar crescimento mútuo, para gerar compartilhamento, né? Nós temos essa vontade, essa necessidade de se conectar. Quem é mulher vai entender bem do que eu estou falando aqui. E os homens também, né? Eles não deixam de querer. A questão é, nós também temos essa, né, através das nossas habilidades, sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos, mostrar aquelas habilidades que nós temos e chamar a atenção das pessoas para poder nos conectar mesmo, promover um crescimento mútuo, né? Quem se identifica com isso? Coloca aqui para mim. Até aí tá tudo bem, não tem problema nenhum a gente querer criar ambientes agradáveis e coisa e tal. A questão está na expectativa, né? Que muitas vezes a gente fica esperando, né? E essa expectativa do reconhecimento pelos feitos que nós fazemos, que nós entregamos. E muitas vezes esse reconhecimento ele não vem, o que causa às vezes, muitas vezes, na verdade, frustração. Concordam? Muitas vezes causa frustração. Essa é a questão. E aí, o que acontece, né? Agora, ao contrário, quando nós fazemos algo por nossa própria vontade, né? Quando nós fazemos algo em função do nosso propósito, porque você, entendendo o que você está fazendo, gera sentido para você, obviamente vai gerar sentido para outra pessoa também, na qual você está fazendo uma ação, desenvolvendo uma ação ou entregando algo, certo? Isso porque o serviço, a demanda, a ação que você está desenvolvendo, ela está fazendo sentido para você, né? Então, pelo seu propósito e não pelos seus feitos em si. Então, quando você tira essa expectativa de entregar algo pelos seus feitos, né? Há uma espera de expectativa, de reconhecimento do que você faz. Agora, quando você faz sabendo que você faz porque existe um propósito maior, então essa expectativa automaticamente ela sai das pessoas
e ela passa a estar em você mesmo, né? Então, pelo propósito, você passa a não se importar mais com o que as pessoas vão pensar, né? Pensar do seu trabalho, pensar do que você está entregando, enfim, porque você buscou fazer algo que faça sentido para você. Então, você buscou a máxima excelência de exercer uma atividade para você em primeiro lugar. Então, você fica com a expectativa, você tira a expectativa do outro e você coloca a expectativa, transfere a expectativa somente para você. Então, muitas vezes, as frustrações, ela ocorre por conta disso, por nós entregarmos algo esperando o reconhecimento alheio. Então, você exerce a excelência, tirando a expectativa do outro ao que você entregou. Então, apesar de você exercer o que você faz com a máxima excelência, você entende que a experiência ao propósito, ela vale mais do que a aparência. Na verdade, a aparência você desenvolve justamente por conta do propósito e não para ostentar suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você sabe, tá certo? Então, aí você, quando você age desta forma, focando um propósito maior, você sabe que você fez o seu melhor, você fez com planejamento, então você não vai ficar se culpando ou se frustrando com opiniões alheias, né? Você entende que o propósito, ele vale mais do que a aparência, certo? Então, assim você honra a sua história. Você consegue honrar a sua história, porque você está aprendendo com a experiência, você está ajudando outras pessoas a terem uma experiência como você, tá certo? Então, quando nós colocamos nossas expectativas, os nossos feitos, nas nossas habilidades, né, aquilo que a gente sabe desenvolver com competência, com excelência, os efeitos, as expectativas causam muitas frustrações, mas quando a gente faz por propósito, você fica satisfeito pelo fim, tá certo? Você se sente feliz, ainda que você não tenha um reconhecimento por parte de ninguém, tá certo? Então, isso é autoconhecimento, é você entender as suas necessidades, as necessidades que você tem em você, para então atender às necessidades alheias, tá certo? Então, você identifica as suas necessidades para então entender as necessidades dos outros. Então, a sua consciência, ela é o principal indicador de que você não está perdendo seu tempo. Muito pelo contrário, né? De que você está produzindo em algo que você acredita, tá certo? Fazendo sentido aí? Então, aí, essa é a introdução da nossa live, né? O autoconhecimento, através do propósito, que é a base para a gente viver com sentido. Olá, Lidiane, boa noite. E ele é a base. Então, aí surge, então, a pergunta: como continuar, então, honrando a minha história, sem querer ficar agradando as pessoas, sem querer ficar agradando todo mundo, certo? Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Então, como continuar honrando a minha história com os meus feitos, sem querer ficar agradando, mas entregar algo com propósito, né? Entregar algo que faça sentido para mim e algo que vai fazer sentido para aquelas pessoas, né? Para aquele público que eu quero, que está ao meu redor, ou aquele público que eu quero atingir, né? Como? Aí a pergunta. Então, aqui eu quero compartilhar os 3 focos de direção nesse sentido. Então, surge o problema, que é a questão de querer ficar agradando, para a gente poder fazer as perguntas e encontrar as respostas. Então, esses 3 focos importantes de direção comportamental que entregamos nas nossas demandas, e assim nós continuarmos exercendo nossa missão, cumprindo, né, honrando a nossa história, entregando os nossos feitos com propósito, amenizando e tentando extinguir o máximo possível as expectativas de reconhecimento alheio.
Então, vamos lá. A primeira é você saber decidir sobre o que você quer na vida, certo? É tão importante a gente decidir. Então, quando você não decide, é uma decisão. Quando você decide, até quando você fica em cima do muro também é uma decisão, certo? Um desejo, ele não muda nada, mas uma decisão muda tudo. O ex-jogador Caio Rodrigo diz isso. Então, para saber decidir, nós precisamos melhorar cada vez mais nossa comunicação, certo? Nossa comunicação, nossa linguagem conosco mesmo, em primeiro lugar, certo? Alinhar essa comunicação constantemente aos valores, aos princípios que nós acreditamos, que nós exercemos, né? Somente os nossos princípios e valores que nós temos de fé que a gente exerce em Deus, né? De fé que a gente exerce, de acreditar no que nós somos capazes, certo? Então, essa comunicação, ela precisa ser clara na nossa mente, que é o caminho onde a gente quer chegar, o caminho que a gente quer percorrer, certo? Os objetivos. Então, é importante constantemente a gente estar alinhando essa comunicação no nosso interior, né? Para nossa mente. Olá, Índio. Então, Deus, ele é a nossa bússola para entendermos quem somos e nos comportarmos para melhorarmos a cada dia, certo? Você, os seus momentos de qualidade com você mesmo, são os momentos onde você pensa sobre a sua vida, né, sobre os seus projetos, sobre os seus objetivos, o que você quer construir, né, o que você está tentando construir, e você vai alinhando esses valores e esses princípios a esses objetivos. Está fazendo sentido? Então, a comunicação de quem você é e Deus, ela precisa ser clara na sua mente. Sabendo quem você é, suas decisões elas vão ser pautadas nos seus valores, nos princípios que você acredita que você exerce, e não nos desejos egoístas que querem tomar na nossa mente o tempo todo, certo? Então, depois que você alinha esses valores, né, essa comunicação aos valores que você acredita, em você em primeiro lugar, depois você vai alinhar isso nos projetos que você empreende, na sua família, que é o seu apoio, né, o seu apoio diário, né, seu principal relacionamento vem dentro de casa, certo? Depois o trabalho, depois no âmbito social, tá certo? Então, não inverter essa ordem, certo? Não inverter essa ordem de Deus, família, né? Deus em primeiro lugar, família, depois trabalho, depois amigos, né? Essa é uma ordem extremamente importante na nossa vida. Não faz sentido nós queremos apoiar pessoas de fora sem apoiar as pessoas de dentro que estão com a gente na nossa jornada empreendedora diária, tá certo? É preciso deixar claro as nossas intenções dentro dos nossos projetos, começar dentro de casa, porque cada um tem uma mente, né? De uma linha de pensamentos, uma linha de objetivos, e esses objetivos, essa comunicação precisa ser alinhada em conjunto. Então, o que você sonha em querer ser, o que você sonha em querer conquistar, e alinhar também esses projetos às pessoas que estão junto com você, porque elas também têm sonhos, né? Elas também têm projetos, e a gente precisa linkar esses projetos como um todo. Agora, por que é importante alinhar esses projetos? Para que a gente tenha, né? Para que a gente não seja, na verdade, contraditório conosco mesmo. Uma hora fala isso, outra hora fala aquilo. Por isso que é tão importante anotar, né? Anotar, constantemente estar alinhando esses valores e estar escrevendo os nossos objetivos, porque eles precisam ser claros na nossa mente, né? Eles precisam estar alinhados com os nossos valores e estarem descritos constantemente, porque é isso que vai fazendo a gente não sair da linha, né, do caminho que a gente quer percorrer, que é muito fácil de se desviar, é muito fácil perder o foco, né? Então é preciso alinhar, né? Alinhar esses projetos em conjunto, para você não ser contraditório com você mesmo, né? Mas ser coeso, tá certo?
Então, por exemplo, existem questões que não precisam nem ser debatidas quando a gente tem os nossos objetivos claros na nossa mente. Então, você vê, por exemplo, o objetivo, se você quer casar, você quer construir família, você quer ter esse projeto, né? Construir esse projeto. Eu quis de ter filhos, enfim. Não faz sentido, por exemplo, ficar defendendo ou discutindo outros modelos padrões contrários aos modelos que você quer empreender, que você quer seguir, tá certo? Ou ficar discutindo pensamentos tolos, sabe? Ideológicos, egocêntricos, que não vai levar a lugar nenhum, certo? Com homens, né, com seu parceiro, conceitos machistas ou feministas que geram contenda, né? Não vale a pena. Então, você precisa ter claro os seus objetivos, ter claro os seus princípios, os seus valores, para você não entrar na vibe de discussões tolas que não vão chegar a lugar nenhum e não vão agregar para o que você está buscando, para o que você quer construir, tá certo? Então, por isso que é tão importante nós termos esses objetivos claros. Agora, então aí você respeita decisões alheias, né? Outros modelos, outros padrões, certo? Que são contrários ao que você quer seguir. Você respeita, mas você segue o seu modelo sem se deixar levar pelos outros padrões, tá? Você exerce a maturidade para conviver com todo mundo, respeitando a opinião alheia, as decisões alheias, mas não deixando que essas decisões de fora, ou esses pensamentos, né, interfiram naquele modelo que você quer construir na sua vida. Então, você segue a sua vida buscando se encontrar cada dia nos sonhos que você tem e respeitando os seus ciclos também, os seus ciclos de vida, né? Para se realizar profissionalmente, para você se realizar na família que você quer construir, ou que você quer continuar empreendendo, nos projetos de paternidade, de maternidade, nos seus relacionamentos interpessoais, enfim. Você segue a sua vida, né? A sua comunicação, então, ela precisa ser clara para você, certo? Ao que você realmente quer construir, né? E não se deixar levar pelos padrões contrários do que você idealizou, do que você sonha. O que é sonho? Sonho nada mais são do que os objetivos que nós vamos traçando para a nossa vida. Então, quando a gente tem na nossa mente claro que nós queremos, a gente não vai ficar pulando aqui ou pulando ali, capengando aqui ou capengando ali, em cima do muro sem direção, né? Muito pelo contrário. Nós vamos na direção certa, né? Diante daqueles princípios e valores que nós exercemos, como o nosso grande mestre Jesus diz lá no seu livro, no livro de Mateus 5,37. Então, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, Jesus ele estava ensinando nesse versículo acerca dos pensamentos, sobre os pensamentos humanos. Né? Nós não precisamos ficar jurando ou fazendo promessas insanas que nós não vamos conseguir cumprir, certo? Nós precisamos apenas nos conhecer sobre quem somos. Então, Jesus ele estava dizendo para aqueles que o seguiam que eles jamais deveriam mentir, em hipótese alguma, certo? Ou em qualquer que fosse a situação. Quando você jura, você faz promessas insanas, você, na verdade, está enganando você mesmo, certo? Você está mentindo para você mesmo, ou seja, você não se conhece, né? Você não se conhece sobre o que você pode entregar para você, certo? Quem se conhece não precisa ficar jurando, né? Ou fazendo promessas insanas que não vai conseguir cumprir, principalmente em nome de Deus, para ter que provar alguma coisa, tá certo? Então, o primeiro passo é você saber o que você quer, né? Definir os seus objetivos, definir os seus dentro dos projetos que você quer construir, consolidar. Tá fazendo sentido? Olá, daí, se é que ainda está aqui.
Então, tá certo? Então, esse foi o primeiro comportamento, o primeiro foco direcionador. Então, nós vamos para o segundo, que é você, uma vez que você tem claro sobre o que você quer, você precisa trabalhar nesse foco para ser estratégico ao propósito e objetivos que você almeja, tá certo? Ser estratégico. Você passa a incluir em todas as suas ações todas as habilidades que você sabe desenvolver nos projetos que você definiu que quer continuar empreendendo, certo? Aí esses projetos podem ser da sua família, né? Esses projetos pode ser na sua família, no seu trabalho, os seus projetos no seu âmbito social, tá certo? Sempre começa de dentro para fora, né? O projeto com você, depois com a sua família, depois no seu trabalho, depois no seu âmbito social. Então, você vai ser estratégia, vai trabalhar estratégias para poder incluir suas habilidades nesses projetos, tá certo? E isso está fazendo todo sentido, é isso mesmo, Angel. Então, você passa a incluir. Então, exemplo, vou fazer 50 anos esse ano, né? Sou uma mulher de cinquentona já. Então, eu vou fazer uma recepção para confraternizar com algumas amigas, certo? Meu aniversário. Então, daqui a alguns dias eu vou fazer. Então, eu convidei algumas amigas de forma estratégicas, né? Sem ficar fazendo clube da Luluzinha, né? Mesmo que seja entre amigos, você tem que deixar claro o seu posicionamento sobre quem você é, o que você entrega, o que você faz, tá certo? Esse daí é a sua marca, sabe? O seu posicionamento de marca. Então, você precisa deixar claro, mesmo que seja para as pessoas próximas. Então, ou seja, convidar de forma estratégica, sem fazer clube da Luluzinha, porque você está aqui por um propósito. Você tem que estender seu propósito, não é só para aqueles que estão próximos, mas aqueles que estão para fora. Lógico que o seu propósito começa dentro da sua casa, mas você também estende ele para fora, certo? Você não vai priorizar primeiro lá fora e deixar os de casa para depois. Não, você prioriza os de casa, porque se você não conseguir desenvolver seu propósito dentro do seu lar, como é que você vai sair lá fora? Tá certo? Mas você tem que agir de forma estratégica, tanto dentro quanto fora. Então, mesmo entre amigos, você tem que deixar claro a sua comunicação sobre por que você está fazendo aquela ação, por que aqueles convidados estão lá. Sempre deixar uma ponte de abertura para uma nova oportunidade de conexão, seja com as pessoas que você está mantendo um relacionamento, ou seja com pessoas que estão adentrando na sua vida, tá certo? Com novos relacionamentos e que vão agregando nos seus relacionamentos. Então, não ter medo de se posicionar sobre quem você é, sobre o que você entrega, sobre o que você faz, né? Porque o propósito ele diz muito sobre aquilo que você sabe fazer, sobre aquilo que você sabe entregar para as pessoas, tá certo? O conhecimento, né? O conhecimento onde está muito o seu propósito de vida. Agora você pode. Que conhecimento, Silvia, né? O conhecimento que você adquiriu, que você aprendeu, que fez sentido para você, que você se superou nas dores para aprender com esse conhecimento, certo? Então, fez sentido para você, marcou sua vida, com certeza vai fazer sentido para alguém e vai marcar a vida de alguém também. Então, ser estratégico em todo lugar que você tiver, né? Para fazer conexões. E, na verdade, esse é o intuito da vida, certo? Se você se fechar nas oportunidades que surjam, o que vai acontecer? A experiência vai ser frustrante, certo? Agora, por outro lado, se você intencionar, é, entender por que você faz o que você faz e por que você está em tal lugar, né? Você não se sentirá um peixe fora d'água nos ambientes, você saberá se conectar com o propósito, tá certo? Então, como líder da sua vida, você precisa ser estratégico, certo? Para você observar as oportunidades e poder fazer diferença para você, né? Exercer seu propósito para você em primeiro lugar e para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas estão sempre nos observando, né? Você mostra ao mundo quem você é.
ainda que você queira se esconder, né? Então, o maior líder, Jesus, a gente está dando como exemplo ele hoje nessa live, ele era extremamente estratégico, né? Isso foi com a mulher samaritana, que se você ler a Bíblia, você vai saber do que eu estou falando, mas eu quero citar um versículo que ele diz lá em Lucas 14, 28 de 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, o que ele estava ensinando aqui, o mestre, né? O ensinamento dele, fazendo analogia com o construtor, é que aos que queriam seguir Jesus, né? Eles teriam que pensar bem e saber se o caminho a seguir era um caminho de sofrimento, né? Não seria um caminho fácil. Então, um caminho de rejeição por aqueles que não honravam Jesus, certo? Então, ele pedia que analisassem cuidadosamente se eles queriam realmente seguir ele. Então, assim, nós também sermos estratégicos para intencionar nas atitudes ao que nós sonhamos, aos nossos objetivos, né? E entender o custo, né, que é de uma vida sem sentido, uma vida, né, fútil, uma vida sem graça, e o custo de uma vida com propósito, certo? Que pode ser mais em movimento, pode ser mais desafiadora, sim, mas é melhor sofrer com a dor do desafio, você está se jogando em novas experiências, do que com aquela dor de você não ter tentado a dor da zona de conforto, tá certo? Fazendo sentido? Então, este é o segundo foco de direção. Primeiro, você traça os objetivos, você entende o que você quer na vida, o que você quer construir, o que você quer conquistar, o que você quer continuar sendo. O segundo, você traça estratégia, certo? Você atua de forma estratégica ao seu propósito, aos objetivos que você almeja. E o terceiro foco de direção, você busca por parceiros que agreguem ao seu propósito, certo? Parceiros que agreguem o seu propósito, porque parceiros que estejam engajados com você e que possam criar parcerias que favoreçam ambas as partes, certo? O gatilho da reciprocidade só funcionará bem se favorecer ambas as parcerias, ambos os parceiros. O famoso ganha-ganha, tá? Se você não for claro sobre o que você quer, sobre os seus projetos, sobre as suas ações, né? Você vai deixar brecha para gerar confusão na sua comunicação, né? E com o tempo, os relacionamentos, eles cansam se não houver objetividade, tá certo? Muito. Estou na fase do desafio. Ah, que legal. O desafio são constantes. E isso são muito bons, porque através deles a gente vai aprendendo também, a gente aprende bastante. Então, a questão do terceiro ponto, buscar parceiros que agreguem. Quando nós falamos de venda de produtos e serviços, né, nós temos dos dois lados. Normalmente, a persona, quem é a persona? É o nosso cliente ideal, aquele cliente que compra o nosso produto, né, pela necessidade que ele tem, ou pelo desejo que ele tem em relação ao produto que a gente oferece, tá certo? Então, normalmente, essa persona, que é esse cliente ideal, são pessoas que eles compram e recompram, pessoas que já conhecem você, que já conhecem o teu serviço, que já conhecem o que você entrega, certo? Conhece a sua marca, eles confiam em você. A reciprocidade, então, aqui ocorre porque você está mantendo um relacionamento com essas pessoas. E você tem que manter um relacionamento. Sabe aquela questão, quem não é visto não é lembrado, do marketing? E é muito, muito verdadeiro isso. Você vai mantendo um relacionamento, você vai inovando nas suas coleções, né? No caso da Angel, que trabalha com moda íntima, não é isso, Angel? Você que trabalha com moda íntima, você vai inovando nas suas coleções, você vai inovando no seu repertório, né? Se você trabalha com serviços,
Você vai se aprimorando naquela habilidade, naquela técnica, enfim. E aí, com isso, você vai, as pessoas, a sua persona vai comprando de você, ela compra e recompra, porque você está se melhorando a cada vez mais naquilo que você entrega, certo? Então, algumas pessoas vão se tornar fiéis a você, ao seu serviço, ao que você entrega. Mas o gatilho, ele não funciona para todo mundo que comprar de você, né? Porque muitos trocam de marca, está tudo certo, né? Porque eles optam por ter outras experiências. Podem voltar a ser recíproco com a sua marca, dependendo das experiências que eles tiveram com as marcas anteriores que adquiriram, né? Ou que consumiram. Né? Há pessoas que elas são mais resistentes, né? São mais conservadoras para mudar, são mais tradicionais. Elas não mudam com facilidade, mas tem aquelas que mudam. Mas a maioria muda, principalmente os jovens, né? Que são ditadores de tendência, eles têm mais propensão a mudar de marca. Tá certo? Então, o seu propósito, no seu nicho, precisa buscar novas pessoas para você suprir outras dores, não ficar só com aquele nicho, né? Com aquela cartela de cliente. Você se inova quando você sai da sua zona de conforto para captar novos clientes, né? Para se relacionar com novos clientes. Então, o teu funil de venda, que é lá em cima, aquela base mais alta, ele precisa estar sempre entrando gente nova para eles descerem no meio do funil, que é onde você faz o relacionamento, e pro bico do funil, que é onde você faz a venda, você faz a entrega, tá certo? Então, para suprir dores sobre o que você entrega. Então, é preciso se reinventar, né? Com nova linguagem, novos produtos e novos serviços, você vai se aprimorando à medida em que você vai se inovando, né? E você vai se jogando em novos desafios. Então, buscar esses parceiros que agreguem na sua vida, que agreguem na sua marca, sobre o serviço que você desenvolve, sobre o produto que você vende. Parceiros pelos quais vale a pena você exercer o seu propósito, que eles estão engajados com você, né? Então, você vai ser recíproco a eles para não ficar agradando eles, né? Em primeira instância, mas para satisfazer as necessidades, sanar as suas dores, tá certo? Para que a pessoa evolua, né? E tome decisões por ela mesma. Então, existem também aqueles que nunca vão comprar de você, né? Mas tem aqueles que se espelham em você, no seu negócio, enfim, você não deve se preocupar com isso, né? Se eles estão te seguindo e não compram de você, é porque de alguma forma você atrai a atenção deste público. Muitos te seguem apenas para te observar, né? O seu estilo de vida, o seu estilo de se comportar, o seu estilo de negócio, enfim. Ou porque você gera inspiração em alguém. Não se preocupe em ter. Então, aquela coisa, se preocupe em ter somente aquele nicho, né, pelo qual vai valer a pena você exercer o seu propósito, certo? Você continuar se desenvolvendo, porque é nesse nicho que você exerce quem você é, né? Você entrega o que você sabe fazer e você vende o que você tem aí no seu portfólio, certo? Então, como fazer o grande mestre, né? Que eu estou citando ele aqui como exemplo. Jesus, ele não se prendia num grupo apenas que ficava observando ele, né? Não, mas ele exercia a sua missão, né? Para aqueles que necessitavam daquilo que ele entregava, que era, né, a cura, né? Os milagres que ele fazia, não para aquele que era bom, né? Para aquele que era sadio, mas para aquele que tinha uma dor a ser suprida. Então, ele não se prendia naquele grupo que só observava ele, né? Ou naquele ambiente que limitava ele, mas ele saía ali adiante para cumprir a missão dele mundo afora, tá certo? Por isso que, né,
ele diz lá na palavra, né? Você vai ser minha testemunha aqui em Samaria e nos confins da terra. Então, a gente também é a mesma coisa, não podemos nos limitar diante daquele público que só está te observando, que não está agregando. Você precisa sair e buscar novo público, tá certo? Então, essa foi a nossa live de hoje. Aí, estamos dentro do horário. Se fez sentido, deixa seu comentário aí, deixa ali que eu vou ficar muito feliz de responder todas as perguntas e todos os comentários também, tá certo? Se fizer sentido aí, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal, tá certo? Então, essa foi a nossa live aula de hoje. Autoconhecimento é a base para uma vida com propósito. Obrigada a todos vocês aí, tá certo? Quem entrou, quem participou e quem entrou e saiu. Um abraço, tchau, tchau.